quando ela consegue fazer cocô e xixi sozinha. Ela, é a primeira vez que ela entende que ela é dona de si. Então, ela consegue decidir, manipular a situação. Olá, eu sou a Leandra Mori. Eu sou Shizuka Miyawaki. Eu sou Mari Moria. E hoje nós vamos falar sobre 3 temas importantíssimos. Adultos que se comportam como crianças. Procrastinação. E sobre o não merecimento. Como professora, eu não trabalho só com crianças, eu sou... A maior parte dos meus alunos são adultos já. Adultos, que eu digo bem adultos. Alguns jovens adultos, alguns bem adultos. E eu observo muito esse comportamento de não conseguir decidir nada sozinho. Um garoto de 20 anos que precisa... ele optou por não dirigir, já começa por aí. Não, porque eu não quero ter esse trabalho. Então a mãe dele leva ele para todo lugar e o garoto tem 20 e poucos anos, né? E de outros adultos, daí já bem mais adultos, que são avós já, se comportando como o vovô gatão, sei lá, andando de skate, aí cai, se arrebenta todo... E aquela coisa toda, assim, que fica meio não, fica bem forçado. Isso, né? E aí a gente fica observando isso, né? Porque a gente faz aula online. E eu fico observando esse comportamento que eles me falam e tal. Eu falo, mas o que é que tá faltando? Alguma coisa não tá certa aí, não tá ornando esse comportamento com aquele indivíduo ali. Sim. Ter um estilo de vida saudável é uma coisa, né? Exatamente, Mas exatamente. quando passa do estilo de vida saudável, aí começa a ser preocupante, né? Exatamente, porque fica inconsequente. Né? No caso do vovô gatão, ele é absurdamente inconsequente. Nossa. Né? A ponto dele mesmo me falar que os filhos eles procuravam a mãe para resolver os problemas. Porque não podiam contar com ele para nada, porque ele era o papai gatão. Né? Agora é o vovô gatão, então ele contribui só com a parte da diversão. Da diversão, né? Ele foge de responsabilidade. Então não é o gatão pela aparência física. É no sentido de como ele age diante de assuntos maduros, assuntos de adulto. Aí se infantiliza porque melhor eu manter distância disso, melhor eu não... É a fuga, né? Não. A chamada Isso. fuga de algumas responsabilidades. Fora a birra e tudo que uma criança faz, ele faz também. Nossa. Eles fazem, né? Sim. Mais de um. As pessoas, né? A gente tem mesmo gente que é adulto e que parece que é demais, assim, as coisas da vida são demais. Então eu não quero pagar conta, eu não quero educar criança, eu não quero decidir, eu não quero fazer nada, não quero. Sei que eu tenho que fazer, eu não quero. Mas tem um problema. A gente sabe que esse adulto, ele tá agindo como criança quando a decisão que vem, ele fala, não quero. Né? Tipo assim, eu não quero decidir. Eu não quero decidir o que eu vou vestir, por exemplo. Aí alguém vai lá e fala, e se você vestir? Esse eu não quero. Né? Então, talvez não fale com essa entonação de voz e nem isso, né? Mas fala, não, isso não vai dar, não. É meio que quer aquilo, os outros têm que saber o que ele quer para que ele queira também e fica por isso mesmo e tal. A gente tem que pagar essa conta. Não. Não, mas eu quero esquiar, então eu vou esquiar e deixo de pagar a conta. Então, essas coisas, né? Nesse sentido de ser um adulto, mas que... Ou então, aquelas pessoas que falam, nem sei quanto que veio de luz em casa. É a mulher que cuida de tudo. Ou é o homem que cuida de tudo. Isso também é uma forma de infantilização, não? Sim, de fuga, né? Acaba não sendo autorresponsável, né? Pelas próprias atitudes, né? E assim, o que leva uma pessoa, porque a gente tá falando de um adulto, né? Mas ele passou por uma vida inteira até ser um adulto com esse tipo de comportamento. O que leva uma pessoa adulta, o que essa pessoa adulta pode ter vivido para que chegue nessa fase nessa situação? Nessa situação de comportamento, né? Geralmente essas pessoas, assim, a maioria dos atendimentos que eu atendo, sempre tem essa fase. Porque existe a fase, né, inicial das pessoas, né, de 0 a 6 anos, de 6 a 12 anos, aonde ela vai estar ali, com as necessidades básicas dela, né, de criança, que elas precisam ser atendidas de alguma forma. Porém, quando não existe essa necessidade básica atendida, é aí que vem esses comportamentos, né, de muita falta, de muita negação,
né? De muita comportamento inadequado para a própria idade, né? Então, acaba sendo adultos, né? Que não entra nesse equilíbrio, né? Da própria idade. E existe muitas pessoas, né? Não sei se é o seu caso, mas sabe aquela educação mais rígida? Que é onde você não tem opinião própria, onde você tem que seguir, né, aquela educação rígida militar, vamos dizer assim. Você não opina, você não tem direito de escolha, é dessa forma que eu quero, você precisa obedecer essas regras, senão você vai sofrer consequências. Vai apanhar, vai sentar no milho, né? Vai ser tirado de celular, essas coisas. E aí, pra, por exemplo, a criança se proteger desse abafamento intenso, ela meio que se desconecta dela mesma. E aí que fala, muitas pessoas, muitos pais, muitas mães têm esse comportamento de educação rígida com os seus próprios filhos, e aí chega na adolescência, na fase adulta, simplesmente, então agora você vai ter que decidir. Mas de que forma? Né? Se ao longo da vida ele nunca teve autonomia de opinião, entende? E aí que entra a questão, às vezes, dos temperamentos, da pessoa se conhecer, né, e entender. Né? Muitas pessoas que eu atendo e tem esse abafamento nessa fase infantil, por exemplo, né? Onde está desenvolvimento, né? Do caráter, da personalidade, das opiniões próprias. E aí, conforme o temperamento, cada um tem um comportamento. Né? Que nem você trouxe a questão, né? do vovô tiozão lá, jovem, enfim. Que no caso pode ser que seja um sanguíneo, porque ele gosta dessa exposição. Porém, ele foge da autorresponsabilidade, né? Porque se eu fugir da autorresponsabilidade, eu não preciso opinar. Eu não preciso, né, mostrar a minha opinião, porque geralmente eu não tenho, sabe? Mas eu tô ali na divertimento, né, na conexão, tá tudo muito legal. E aí o sanguíneo, ele foge nessa meio que conexão e alegria, entende? Então, cada temperamento, quando a gente se conhece, a gente tem essa fuga, vamos dizer assim, né? A pessoa acaba tendo uma certa fuga nesses comportamentos, sabe? E aí vira esse adulto que acaba, né, não sendo pertinente, né, às atitudes, comportamentos conforme a idade, sabe? O melancólico, quando ele passa por essa rigidez total, todos, na verdade, acaba sendo aquela pessoa que realmente não decide nada, mas não exterioriza. Sabe aquelas pessoas, e aí entra na questão, né, na parte que a gente tinha tirado, mas ele acaba sendo aquela pessoa mais apática, onde nem demonstra sentimento, né? Eu aqui, acho que todas nós, a gente gesticula bem, a gente, né, se expressa bem, mas o melancólico, quando ele tem uma criação muito rígida, é aquela pessoa realmente fria. Tudo bem? Tá feliz? Tá triste? Tá raiva? Sabe assim? Ela tá sempre... tá sempre assim, ó. Eu queria ser assim. Tranquilo. Não deixar transparecer, né, o que a gente tá sentindo. Né? Porque eu não posso mostrar, porque eu também não fui permitido ao longo da minha infância. Então, esse é o modo que eu sou amado. Na verdade, a percepção dessas pessoas que acabam sendo, né, esses adultos infantilizados, vamos dizer assim, não criaram essa autonomia, mas enxergaram o amor na anulação. Caraca, fuga. que tenso, hein? É sério, É verdade. é bem mais profundo, sabe? Então aí a gente encontra adultos que não têm esses comportamentos e fala, vamos crescer, vamos não sei o quê. Mas não é tão simples. Se ele nem teve essa autonomia na infância, como que faz agora na vida adulta? E se a gente for pensar na fase de desenvolvimento, Chico, qual é a fase onde é determinante isso que a gente está falando? De ter uma ideia, o tanto que vai afetar uma educação super rígida? Em qual fase do desenvolvimento da criança? Acho que os primeiros anos ali os primeiros mesmo, assim. Primeiro que nos 3 anos, quando a criança já entende que ela não é mais parte da mãe, né? Então, quando que a criança entende que ela não é mais parte da mãe? Quando ela consegue fazer cocô e xixi sozinha, é a primeira vez que ela entende que ela é dona de si, então ela consegue decidir, manipular a situação. E aí, nessa hora, depende muito de como é que o adulto que está em volta dela, ele vai lidar com isso. Se for um adulto, por exemplo, que é atencioso, mas que não é manipulável, porque o cocô faz com que o cocô e xixi, a fralda suja e tudo mais, a vontade no banheiro, é uma forma que a criança tem de manipular a situação toda do ambiente. Por quê?
Tem criança que vai pro cantinho e fica ali forçando, porque ela quer atenção. E como ela não consegue essa atenção, então ela procura uma forma, que é a única forma que ela sabe, de ganhar essa atenção. Porque até aquele momento, o chorar, ela chora porque ela realmente, genuinamente quer alguma coisa. Só que daí ela percebe que se ela fizer cocô, ela não precisa chorar, porque alguém vai vir ajudar, alguém vai cuidar, vai olhar pra ela. Então, nesse momento, se ela, toda vez que ela fizer aquela força pra cocô, ela mudar o ambiente e tudo mais, ela pode continuar querendo fazer aquilo. Se ela fizer, mesmo assim não mudar o ambiente, ela pode achar, poxa, ninguém liga pra mim. Então, o que fazer nessa hora? É ter uma rotina e ter atenção, perceber, tá bom, comeu agora, o corpo humano funciona de tantas horas, mais ou menos, demora para poder fazer a digestão. Então, mais ou menos nesse horário é a hora que é bom eu começar a oferecer o banheiro para ela. O adulto, ele precisa se antecipar a criança. Então, antes de acontecer, ele começa a direcionar. Por quê? Porque o adulto pode falar, ó, daqui a pouco você vai ter vontade de fazer cocô. E aí o cérebro entende, daqui a pouco eu vou ter vontade de fazer cocô. Então, alguém tá olhando pra mim, eu consigo me organizar e você começa a consegue direcionar. Mas o que acontece normalmente não é isso. É a criança fazendo. E aí vai lá no banheiro e fica lá horas e horas no banheiro, o pai pensando que a criança tá entupida, que fala assim, né? Tá entupida. E às vezes não é o caso. Às vezes é só mesmo porque ela quer a presença. De atenção, né? É. E aí, nessa de atenção, é onde que... Então, assim, quando a criança consegue perceber o mundo, é neste momento. Por isso que é o momento mais importante da vida. Mas, nesse sentido de sua opinião não é válida, eu acho que acontece muito nessa época dos 6 anos. 5, 6 anos é uma época que a criança tá pedindo pra que você ajude ela a pensar. Pra ela pensar sozinha. Me ajuda a pensar sozinha. É assim que funciona. Se você não tá conseguindo ajudar o seu filho a pensar sozinho e você pensa por ele, aí significa que ele fala, pô, eu não preciso pensar. E quando a criança pensa, e se ela tem uma atitude errada, se ela pensa errado, ela é punida, que é o que você falou. Exatamente. Nossa, eu pensei sozinho. Não é fácil pensar sozinho, porque com 5, 6 anos você ainda tá aprendendo muita coisa. E aí o que eu pensei, o que eu decidi não foi validado, não foi... E validar não é aceitar. A criança, ela pensou que poderia subir em cima do teto e caiu de lá. E aí você vai lá e você chega lá e fala, nossa, eu dei uma bronca porque ela subiu no teto. Eu dei uma bronca, então eu não validei. Não, validar não é aceitar, não é dizer, oh, meu filho, você se esforçou, que legal que você se esforçou, né? Não é isso. O validar é falar, tá, você pensou em subir no teto. O que você queria? Levar a criança a pensar, o que você queria com isso? Você levou em conta o que na hora de subir lá? E ensinar, da próxima vez, você tem que primeiro olhar a escada, olhar a altura. Você tem que ensinar a criança o que ela precisa pensar antes de ter uma atitude. E aí você vai construir um ser humano que consegue pensar as ações. E aí não vai ser tão fácil assim de você traumatizar uma criança. Não vai ser tão fácil de você deixar ela... E aí tem que levar em conta os temperamentos também, né? Sim. Porque a criança que ela é mais colérica, ela vai querer subir, ela não vai pensar, ela só vai subir. Então, o que um colérico precisa pensar antes de subir? Então, filho, você tá com vontade de subir. Você queria o quê? O colérico, ele é movido por resultado. Ele quer o resultado que tá lá. A bola caiu lá em cima, eu queria pegar a bola, então eu subi. Qual é outra forma que você consegue resolver aquilo que não seja subindo a escada? E aí você mostra pra criança que dá pra ser colérico, inteligente. Mostra pra ela que ela foi um colérico que não usou a cabeça dela. Então, você continua, você valida, você fala, tá bom, a bola é importante pra você, é importante pra mim também. Eu sei que você quer jogar bola, é importante. É importante pra nós dois. Agora, a sua vida também é importante pra nós dois. A chance de você subir e cair é muito forte. O que você tem aqui em volta que você poderia usar pra chegar nesse objetivo? Né? E aí você... consegue não precisar dar bronca, não precisa falar, o que você tem na cabeça? Subir em cima do teto. Tá pensando o quê? Você não usa a cabeça, você é burro. Não tá pensando? Não é assim que as pessoas falam? Assim mesmo. E aí você
criou isso que você falou, que daí vai gerar aquilo que você falou também, né? Na fase de desenvolvimento. Mas se você não entende, por exemplo, se for o cara da bola e for um sanguíneo, se a criança for uma criança sanguínea, ela vai querer pegar a bola, porque a bola é importante pra ela. Mas o pegar a bola, subir na escada e ser o único que conseguiu pegar a bola e todo mundo falar, caramba, conseguiu! Isso pra ela é valioso. Exatamente. Então vai do pai chegar e falar assim, bom, eu sei que meu filho é sanguíneo, eu sei que ele é sidão, ele gosta de aparecer. Sidão é porque é aparecidão. Eu sei que ele gosta de aparecer. Então, filho, nossa, você subiu lá, a chance de você morrer e nunca mais aparecer, isso é muito grande. É uma A força ótima de você motivação. não é. E aí, o que aconteceu? O mundo ia ficar sem você? De que outra forma que você poderia pegar? Sabe aquele filme que tem aquele super-herói que tem aquela vara? Por que você não procurou a vara do super-herói pra você conseguir pegar lá? E aí é aparecido também, porque é o super-herói que tá na jogada. Então, tipo, aí nesse caso, né? E se fosse o fleumático ou melancólico, nem ia subir. Nem ia subir. Ia falar, deixa pra lá, não tem problema não. Ah, deixa, eu não quero brincar de bola mesmo. Tem outras Que eu sei, coisas, vou né? ficar na minha. Mas esse é um exemplo que veio na cabeça, assim, do nada. Mas, assim, nessa fase de primeiro 3 anos, primeiro 3 anos não, primeiro saída de fralda, que tanto faz a idade, e depois já sem fralda, a gente espera, né? Com 5, 6 anos, essa é a fase crítica, porque é o momento onde que ela tá encerrando um ciclo e começando outro. Encerrando um ciclo de parte da mãe e começando casa. Porque até lá tá dentro de casa. É a fase que ela tá entrando na escola. Então, se você chamar ela de você é burro, subiu sem pensar. Se você diz uma coisa pra ela, ela chega na escola aprendendo uma coisa nova e não consegue entender, por exemplo, que B com A é Bá, ela vai entender, realmente eu sou burro mesmo. Porque daí começa a fortalecer, porque o meio lá fora vai começar a influenciar. Então, 5, 6 anos é quando ele sai pra vida com um aprendizado totalmente de teoria, que até então ele não tinha. E aí ele vai falar, caraca, além de não conseguir fazer tudo errado pra pegar a bola, ainda não consigo entender o que tá escrito na lousa. Eu sou péssimo. Né? E vai fortalecendo, né? Isso é verdade. Verdade mesmo. Tipo isso. E é engraçado que essa fase que você falou dos 0 aos 6 anos, se eu não me engano, eu tive, assim, uns 10% de atendimento que eles tiveram, assim, uma educação muito rígida. Muito rígida mesmo, tipo assim, você vai usar essa roupa, você vai falar dessa forma, não abaixa o tom de voz, anda desse jeito, assim. E são pessoas coléricas, que têm uma opinião muito forte, mas por ter tido essa fase inicial muito regrada mesmo, elas, né, se desconectaram de uma certa forma que aí, pra voltar a ter atitudes verdadeiras de coléricos, pra elas hoje, na vida adulta, é muito difícil. É muito difícil, é muito engraçado. E aí é o que elas trazem pra mim, né, que elas se sentem de uma forma, ao longo da vida, tão inadequadas, sabe? E que se caso, por exemplo, elas tiverem uma ação colérica, né, de falar, o que é, não sei o que, gritar, elas fazem, se sentem maravilhosamente bem, mas no fundo, a invalidação, elas têm aquela fasezinha, a frase, né, você não está certo e você não está sendo correta ter as atitudes de colérica, entende? Assim, é muito louco. Então aí fica esse conflito interno justamente por esse início dessa fase de desenvolvimento, dos 0 aos 6 anos. Então marca muito mesmo. Muito. Marca. É difícil, né, para as pessoas, né? E quando a pessoa é esse adulto que se comporta como criança, então tá, ele entendeu que, tipo, eu me comporto como uma criança. Quando eu era criança, aconteceu realmente, meus pais ou meus professores, ou sei lá, o ambiente que eu tava era um ambiente que me criticava muito, era Não muito, tinha autonomia. né? Eu não tive autonomia quando eu era criança e tal. Eu entendi isso. O que fazer? Então, teve um caso também que eu atendi que ela tinha muito isso e ela era melancólica. E o melancólico, ele tem uma percepção do mundo, de avaliação, de estratégia, muito fácil. Só que por ela ter sido muito manipulada e onde ela não tinha voz, na fase adulta ela ficava, eu não entendo, cria-se uma indecisão muito grande, né? Por conta de não ter essa base, sabe? Não ter tido essa autonomia. E aí criar essa consciência, primeiramente, né, do que viveu realmente na sua infância
entender que realmente não foi validada. E geralmente eu falo o quê, gente? Quando a gente cria uma autoanálise interna da própria vida, da própria consciência, dos próprios comportamentos, não é para focar em quem é culpado. Porque no momento, na verdade, quando você faz essa reflexão, é você se entender como ser humano, o que você sentiu e o que te travou. O quem é o culpado não importa, sabe? Porque geralmente tem aquela fidelidade invisível, onde fala, imagina, minha mãe deu o melhor. E aí você não valida a sua trava, os seus bloqueios por conta dessa conexão, sabe? Dessa lealdade invisível. Então, é a pessoa criar essa consciência. É saber que realmente não teve essa autonomia de decisão e começar a forjar essa decisão. É porque hoje em dia as pessoas colocam muito assim, né? Ou é bom ou é mal. Ou é do bem ou é do mal. Ou é vilão ou é mocinho. E não existe isso. Não. Na vida real, não é. Na vida real, não nessa vida que a gente fica assistindo, né? Em reality show ou em novela. Porque acho que hoje em dia nem tem tanta novela. Mas na vida real, as pessoas, todas as pessoas, elas fazem o que elas acham que é o melhor. Sim. Ninguém faz uma coisa pensando que é maldade. Mesmo a pessoa que tá fazendo a maldade, ela pensa que tá fazendo uma coisa boa. É verdade. Sim, sim. Então, assim, precisa entender isso. Então, se por acaso não foi bom pra você, porque, por exemplo, até criação, porque especialmente se você vem de uma família com irmãos. Aí tem lá, vamos colocar 4 irmãos, cada um de um temperamento. Aí a mãe vai lá e trata todo mundo com a mesma educação, porque as pessoas querem dar a mesma educação. Inclusive as pessoas falam, eu tive essa educação na infância, eu vou dar de novo, né? É verdade. Então você dá a mesma educação para 4 perfis de comportamento diferente. Se você fala, pare para um melancólico, ele vai entender de uma forma. Pare para um sanguíneo, ele vai entender diferente. Pare para a mesma palavra, mesma situação, mesmo ambiente, idade diferente, fase de desenvolvimento. Porque não nasce todo, a não ser que seja quadrigêmeos, fora isso, nasceu cada um numa época diferente, num momento diferente, inclusive da mãe, né, que tá falando. Mas as pessoas insistem em achar, porque é ilusão você achar que você dá a mesma educação para todos, porque mesmo que você conseguisse dar a mesma educação para todos, o ambiente não é o mesmo, então o resultado vai ser completamente diferente. Então, essa coisa que você falou de lealdade invisível, a lealdade invisível, ela é muito, muito séria. É um assunto que a gente deveria até falar mais. É verdade. Porque não é você entender que seus pais foram maus, ou foram ruins, ou foram negligentes, ou até de repente foram, mas não foi com a intenção. Não. Então, essa coisa do honrar pai e mãe, de honrar da onde você veio, honrar, reconhecer que eles são seres humanos e seres humanos fazem o que pensam que é certo. Ninguém faz as coisas achando que é errado. E mesmo que fizer de maldade para uns, mas quando a pessoa comete uma maldade, ela acha que tá fazendo bem para uma outra pessoa, para um outro alguém. É o que eu sempre falo, assim, né, nos atendimentos, o pai, a mãe, qualquer pessoa que tá ali, né, te educando, e nessa fase inicial do desenvolvimento, às vezes, te causou algum trauma, você percebeu, criou essa consciência, eles deram o melhor que eles podiam dar. Na vivência deles, e pode ter certeza, se às vezes, né, as pessoas passam por momentos difíceis, nesse cuidado, eu tive muitos traumas pela minha mãe, por ser rígida, pode ter certeza que ela também vem com os traumas dela. Exato. E ao mesmo tempo ela tá tentando dar o melhor e tentando superar o que ela também já viveu, né? Então, por isso que fala, essa lealdade invisível existe sim, mas cabe a nós ter a maturidade de entender quem nós somos, o que nós vivemos, e aí evoluir para que a nossa próxima geração não vive a mesma coisa, né? Não viva a mesma coisa do que a gente viveu. E ser pessoas melhores, né? Que esse é o intuito. E esse é o intuito desse vídeo também. Para as pessoas serem melhores, né?